Família cruzeirense, antes de qualquer coisa eu preciso pedir uma coisa muito importante para você que está assistindo esse vídeo agora. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque as próximas horas podem trazer desdobramentos gigantescos envolvendo o Cruzeiro e tudo o que aconteceu nos bastidores do futebol mineiro. E quando eu digo gigantescos, não estou exagerando. O que está acontecendo agora pode mudar completamente o rumo de várias coisas dentro e fora de campo. Então já se inscreve no canal, ativa todas as notificações e fica comigo até o final desse vídeo, porque a informação principal ainda nem apareceu e quando você entender tudo o que está sendo investigado, provavelmente vai ficar tão surpreso quanto muita gente que acompanha os bastidores do futebol brasileiro. O que parecia ser apenas mais um capítulo da rivalidade histórica entre Cruzeiro e Atlético Mineiro acabou se transformando em algo muito maior, algo que saiu do gramado, ultrapassou o limite do futebol e agora está sendo tratado de maneira extremamente séria pelas autoridades. E o mais impressionante é que a cada nova informação que surge, mais perguntas aparecem. Tudo começou em um dos momentos mais tensos que o futebol mineiro viu nos últimos tempos. Uma final carregada de rivalidade, de tensão, de pressão e de expectativa. Cruzeiro e Atlético Mineiro frente a frente em um clássico que já carregava por si só uma história gigantesca. Mas o que aconteceu naquele momento ninguém imaginava que teria consequências tão profundas. A partida estava pegando fogo dentro e fora de campo. Jogadas duras, discussões, provocações e um clima que parecia pronto para explodir a qualquer momento. Quem acompanhava já percebia que a tensão estava além do normal para um clássico. Era como se algo estivesse prestes a acontecer. E então aconteceu. Uma confusão generalizada tomou conta do campo. Jogadores dos dois lados se envolveram em empurrões, discussões acaloradas, correria e uma cena que rapidamente viralizou nas redes sociais. Em poucos segundos, aquilo que deveria ser apenas uma partida decisiva virou um verdadeiro caos. Torcedores assistindo pela televisão ficaram sem entender o que estava acontecendo. Quem estava no estádio presenciou uma das cenas mais marcantes dos últimos anos no futebol mineiro. E ali começou uma avalanche de acontecimentos que agora está tomando proporções inesperadas. O árbitro da partida, Matheus Candança, teve que agir rapidamente. Cartões vermelhos começaram a aparecer de todos os lados. O cenário era impressionante. Ao final da confusão, nada menos que 23 jogadores haviam sido expulsos. Sim, você ouviu certo. 23 atletas receberam cartão vermelho após a briga generalizada. Do lado do Cruzeiro, nomes importantes acabaram envolvidos na confusão. Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Vilauba, Cauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Wallace, Gerson e Caio Jorge foram expulsos. Do lado do Atlético Mineiro também não foi diferente. Everson, Gabriel Delfim Preciado, Lianco, Juan Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra e Hulk também receberam cartão vermelho. Mas se você acha que tudo terminaria apenas com expulsões e possíveis suspensões dentro do futebol, é aí que a história começa a ficar ainda mais impressionante. Porque nas últimas horas uma notícia caiu como uma bomba nos bastidores do futebol mineiro. A Polícia Civil de Minas Gerais entrou oficialmente em ação. Isso mesmo. A Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista abriu uma investigação para apurar tudo o que aconteceu naquela confusão que chocou quem acompanhava a final do Campeonato Mineiro. As autoridades agora querem entender exatamente como a situação saiu do controle e quais foram as responsabilidades de cada envolvido. E o trabalho da polícia promete ser minucioso. Segundo as informações divulgadas, os investigadores vão recolher imagens de transmissão, vídeos feitos por torcedores, registros das câmeras do estádio e também a súmula completa da arbitragem. O documento escrito pelo árbitro Matheus Candança será peça fundamental para reconstruir toda a sequência de acontecimentos. Cada detalhe será analisado, cada movimento será observado, cada participação será investigada. E isso pode trazer consequências que vão muito além do campo. Enquanto a Polícia Civil inicia o processo de investigação, outro julgamento também começa a ganhar forma nos bastidores do futebol. O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, o TJDMG, também vai analisar individualmente a participação de cada jogador na confusão. E aqui entra um detalhe que muita gente talvez ainda não tenha percebido. Os atletas podem enfrentar punições severas. Segundo a apuração do jornalista e advogado Andrei Camp, 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva devem ser utilizados para definir as possíveis punições. O primeiro é o artigo 254, A, que trata de agressão física.
Dependendo da interpretação do tribunal, as punições podem variar entre 4 e 12 partidas de suspensão. Já o artigo 257 trata de participação em brigas ou rixas generalizadas. Neste caso, as suspensões podem variar entre 2 e 10 partidas. Agora imagine o cenário. Vários jogadores envolvidos. Cada caso sendo analisado separadamente. Cada movimento sendo revisto. Cada participação sendo julgada. Isso significa que o Cruzeiro pode enfrentar uma situação extremamente delicada nas próximas semanas. Porque dependendo das decisões do tribunal, o clube pode perder vários atletas por uma sequência importante de jogos. E isso levanta uma pergunta que está começando a circular entre torcedores e analistas. O que pode acontecer com o Cruzeiro caso as punições sejam realmente pesadas? Será que o elenco conseguirá lidar com uma possível série de suspensões? Será que o planejamento do time pode ser afetado? Será que novos jogadores precisarão assumir protagonismo em um momento decisivo da temporada? E mais do que isso, existe também uma preocupação enorme sobre como essa investigação policial pode influenciar todo o cenário. Porque quando uma autoridade civil entra em campo para investigar um episódio ocorrido dentro de um evento esportivo, o assunto deixa de ser apenas esportivo, passa a ser institucional, passa a envolver responsabilidade, passa a envolver possíveis consequências legais. Nos bastidores, muita gente está acompanhando cada movimento dessa investigação. Dirigentes, advogados, comissões técnicas e, claro, torcedores. Porque ninguém sabe exatamente até onde essa situação pode chegar. Alguns especialistas acreditam que o caso pode se resolver apenas dentro do âmbito esportivo. Outros já alertam que a investigação policial pode trazer desdobramentos inesperados. E é justamente isso que está deixando todo mundo em alerta. Porque o que começou como uma briga dentro de campo agora se transformou em um caso que está sendo analisado por diferentes instâncias. E quanto mais detalhes aparecem, mais o assunto ganha repercussão. A torcida do Cruzeiro, como sempre, está acompanhando tudo com muita atenção. Nas redes sociais o assunto já virou tema de debate entre milhares de torcedores que tentam entender o que pode acontecer com o clube nas próximas semanas. Alguns defendem os jogadores e afirmam que clássicos históricos sempre tiveram momentos de tensão. Outros acreditam que o episódio foi longe demais e que o futebol precisa de limites mais claros para evitar que situações como essa se repitam. Mas uma coisa é certa. Essa história ainda está longe de acabar. As investigações estão apenas começando. Os julgamentos ainda vão acontecer. As imagens ainda estão sendo analisadas. E cada nova informação pode mudar completamente a forma como esse episódio será lembrado. Por isso é tão importante acompanhar tudo de perto. Porque quando o assunto envolve Cruzeiro, Clássico Mineiro, investigação policial e possíveis punições históricas, qualquer detalhe pode fazer diferença. E é exatamente por isso que você precisa ficar ligado aqui no canal. Se inscreva agora mesmo e ative o sininho das notificações, porque qualquer atualização importante sobre esse caso nós vamos trazer aqui em primeira mão. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que os jogadores do Cruzeiro podem receber punições pesadas? Acredita que essa investigação pode trazer consequências ainda maiores? Ou acha que tudo isso vai terminar apenas com algumas suspensões dentro do futebol? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a participação da torcida é fundamental nesse momento. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue acompanhando todas as notícias do Cruzeiro com a gente. Porque essa história ainda promete muitos capítulos.